Bom dia, pessoal. Retornando aqui para o livro de Zacarias. Hoje é a segunda aula. Eu gostaria de iniciar falando para vocês que o livro de Zacarias ele pode ser dividido em duas partes, onde o primeiro grupo compreende as profecias que têm aplicação imediata, ou seja, estão inseridas no contexto da história de realidade do profeta Zacarias, de sua época, como também tem profecias que têm uma aplicação para o futuro. Profecias que têm aplicação de imediata, que atinge exatamente o tempo de Zacarias, elas vão do capítulo 1 até o capítulo 6, finalzinho do 6. E a gente tem aí as 8 visões noturnas de Zacarias. Também fala sobre a coroação de Josué, sumo sacerdote, que vai prefigurar o sacerdócio de Cristo, do Messias, no capítulo 6. Né? E você também tem a transformação de Jerusalém a partir do capítulo 7. Ok? De maneira que hoje a gente vai começar vendo agora sobre as visões noturnas de Zacarias. Antes de falar propriamente sobre as visões noturnas de Zacarias, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico em que tudo isso acontece. Em que contexto ocorrem as visões noturnas? No ano de 519 elas se iniciam. Em que momento? Não mais no governo de Ciro. Ciro é substituído por seu filho Cambises. E Cambises faz ampliar o seu império. Como? Anexando um grande império, que é o Egito. O Egito agora está anexado ao domínio da Pérsia. E com isso a Pérsia se torna o maior império do mundo antigo, do Oriente Médio. Só que Cambises também morre e não deixa descendente para levantar ao trono. Bom, é evidente que a Pérsia entra numa crise profunda, porque agora o império está gigantesco, ela tem o Egito sob os seus cuidados, sob a sua mão poderosa, e não tem ninguém que a domine. De maneira que há uma crise que se instala profundamente no Império Persa. É exatamente neste contexto que surge Zacarias e Ageu. Deus vai levantar esses dois homens para trazer conforto a Israel, porque com certeza Israel vai estar sendo atingido por esta crise levantada na Pérsia devido à morte de Cambises e não ter tido descendente. Dario assume o trono na tentativa de solucionar os problemas de crise, de profunda crise que se levantou no Estado persa. Isso significa dizer que o pano de fundo das 8 visões noturnas de Zacarias são, na verdade, o pós-distúrbio de tudo que acontece na Pérsia. Muitos comentaristas consideram Zacarias como um texto apocalíptico, mas pesquisas mais recentes têm demonstrado e feito declarações contrárias a isso. Eles têm afirmado que o livro de Daniel seria o único livro apocalíptico do Antigo Testamento. Você até pode fazer uma leitura de Zacarias futurística, desprezando completamente a hermenêutica que no nosso caso é a Pérsia com sua crise. Mas há uma expectativa do profeta. Lembra que semana passada eu falei que ele queria trazer ânimo e esperança para que o povo acreditasse nas suas profecias, na sua mensagem. Então havia uma expectativa de um cumprimento da ação de Deus de maneira imediata. Ele não escrevia propriamente com a consciência de que aquilo deveria acontecer no futuro, mas a esperança dele era para o seu presente, para o seu hoje. De maneira que essa era a esperança, não só dele, mas de todos os profetas. Mas é impressionante como que eu chamo isso de economia de Deus na sua mensagem que ele revelava, nas suas profecias que ele trazia através de seus profetas. Muitas vezes a profecia ela tinha seu cumprimento imediato, mas ela também apontava para um momento futurístico. Em Mateus 24, essa realidade é demonstrada por Jesus quando ele pega uma profecia dita lá por Daniel. Ele diz assim, em Mateus 24, quando virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, atentai. Ora, aquilo que ele falou se cumpriu.
quando Daniel cita, se não me engano, no capítulo 8 de Daniel, essa profecia, isso vai ser cumprido mais tarde. A gente sabe que ele está se referindo ao antigo Epifânico, que invade o templo e sacrifica ali um porco em humilhação ao Deus de Israel. Mas ele está querendo dizer que, ao mesmo tempo, essa profecia se repetirá. Essa que eu chamo na brincadeirinha de economia de Deus. Que, na verdade, a profecia ela tem seu cumprimento imediato, mas ela também aponta para o futuro. Ela se repetirá em algum momento no futuro. Assim como Jesus cita esse caso sobre a invasão de Jerusalém, que vai ocorrer no ano 70 da era cristã, comandada por imperador Tito de Roma. Então, eu queria dizer que a gente não pode desprezar o contexto histórico, ou a hermenêutica do tempo de Zacarias, no caso, que era ali sobre a luta e o sofrimento deles com a Pérsia, e naquele turbilhão que a Pérsia estava vivendo. Ao mesmo tempo, você pode, não vejo problema em você aplicar isso em profecias futurísticas. Como a gente vai ver a partir do capítulo 9 de Zacarias, você tem realmente profecias futurísticas. Mas as 8 visões de Zacarias são com a sua expectativa, a esperança dele de que aquilo ocorresse em seu tempo. Por isso que você vai ver que a figura que a gente vai pegar de Josué e Zorobabel são figuras de seu tempo, onde Josué, ao mesmo tempo, sendo figura de seu tempo, prefigura-se como o Messias, como profeta, como sacerdote, e Zorobabel, como rei, se vai prefigurar Jesus como rei também universal. Vamos às visões noturnas de Zacarias. Elas têm como propósito mostrar para Judá que a terra de Israel já é uma terra limpa. Lembra semana passada que eu falei que eles retornaram para uma terra desolada, destruída? Isso é uma verdade. Mas agora, o que vai dizer aqui, que ela já está limpa, está pronta, Deus a está purificando de seu pecado. Então é para dar ânimo para que as pessoas retornem para lá. Como vou retornar para uma terra desolada, destruída? Até para cultivar, para fazer plantação, agricultura fica difícil. Então o propósito é esse. Então Zacarias vai se preocupar com isso, as visões que ele vai ter, são visões que estão relacionadas a isso. Eu vou ler o capítulo 1 a partir do verso 8. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Ora, ele está tendo uma visão de um homem que, para aquele que quiser transformar isso aqui numa visão futurística, seria Jesus. Alguns colocam como Jesus, mas pouco importa sobre isso. Pode ser. A questão estamos fazendo uma análise hermenêutica do tempo de Zacarias. Tem a visão de um homem que provavelmente, de fato, é o Senhor. Ele está entre as morteiras. E o anjo mostra para ele que atrás daquele homem tem cavalos vermelhos, brancos e bardo. Onde ele fala, ó, esses cavalos, de onde eles vêm? Eles saíram a percorrer pela terra e depois eles falam também, se justificando, dizendo, nós percorremos a terra e purificamos, ela está limpa, dizer, olha o que eles falam aqui. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras, disseram, nós já percorremos a terra. Porque antes, esse Senhor tinha dito, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra de Israel. A terra aqui é a terra de toda a Judéia. E esses, então, repetem dizendo, nós já percorremos. E ela está o quê? Repousada e tranquila. Está aqui uma palavra de ânimo para que o povo volte para lá. Porque agora a terra está repousada e tranquila. Ela está distante, inclusive, do conflito que está batendo forte e firme lá na Pérsia. Lembra do contexto histórico sobre o conflito da Pérsia. Então o anjo do Senhor respondeu, o Senhor dos Exércitos, até quando, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Faz já 70 anos.
Respondeu o Senhor. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Portanto, ela não é mais uma terra desolada. Se Deus está zelando, Ele está zelando. Podem retornar para lá. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Nações poderosas são os impérios. Agora não mais a Babilônia, agora é Pérsia. Olha o que Deus está falando. Estou indignado contra elas, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. O que isso quer dizer? Deus estava indignado com Judá, com o seu povo. E Deus estava um pouco indignado. E entreguei o meu povo na mão dessas nações. Claro, a gente já sabe disso, tudo faz parte de um propósito soberano de Deus para corrigir Israel de seu pecado. Tudo isso a gente já sabe. Israel quebrou o pacto com o Senhor. Ele diz bem claro aqui que eu estava um pouco indignado, mas só que essas nações cometeram perversidade com o meu povo. Isso me fez lembrar lá de Isaías. Eu procurei o texto e vi que era Isaías 47:6. O texto lá diz que Deus levantou Babilônia para corrigir a nação de Judá, mas não era para eles fazerem o que eles fizeram, cometeram crueldade com Judá. Por isso Babilônia estaria sendo destruída. Então Deus levanta uma nação poderosa para corrigir o seu povo. Ok, é verdade. Mas não é para essa pessoa que é agente dessa correção, que no caso são as nações poderosas, fazer o que acha que pode ser feito, cometerem crueldade, principalmente com o povo de Deus. E assim também com a sua igreja hoje. A igreja de Cristo também ela é corrigida constantemente. Deus levanta pessoas, o que for, circunstâncias externas, para corrigir o seu povo. Mas Deus não permite jamais que seja cometido crueldade contra o seu povo. É exatamente o contexto que Deus está colocando aqui. Me lembro muito bem do Salmo 137, que eu citei aqui semana passada sobre isso, onde o salmista revela ali o seu ódio e o seu instinto de vingança em querer encontrar alguém que faça com os filhos de Babilônia aquilo que eles fizeram com os filhos de Judá. Está lá o final do Salmo 137, que é um final dramático. É um salmo lindo, mas termina de uma maneira muito dramática, muito cruel. Vamos rapidamente aqui tratar do significado de alguns símbolos utilizados nesta visão. Você tem a murta, as suas flores estão sempre brancas, também era muito utilizado naquela época como perfume. O nome em hebraico dela é Hadás, daí provavelmente Hadassah vem, vem dessa raiz. Ela crescia de 5 a 10 metros de altura e tem um significado na Bíblia de generosidade divina, provavelmente por ela compor esses 3 elementos. O homem montado num cavalo vermelho está lá dito como sendo o anjo do Senhor. Os teólogos afirmam que sempre que aparece essa expressão, o anjo do Senhor, é uma referência à pessoa do Messias, do Cristo. Okay? Seria uma cristofania. E o cordel, a gente sabe que é uma linha de medir com precisão e simetria, mostrando a perfeição. A cidade está medida, a cidade está delineada, pronta para ser reabitada. Portanto, ela está cercadinha, foi feito o cercado dela, foi medido, indicando aí perfeição de Deus para que o povo pudesse vir e ocupar a terra. Você vai ver que isso vai se repetir mais à frente, numa outra visão dele. Cavalos vermelhos, baios e brancos. Eles estão numa missão de paz para dar a Zacarias o consolo de uma restauração. Eles simbolizam o seguinte: vermelho, voltaram de uma guerra sangrenta. Brancos, porque eles saíram dessa guerra vitoriosos, por isso os cavalos são brancos. E baios, porque eles derrotaram as doenças, a peste e outro tipo de calamidade. Que vai aí sim, a cor é amarela, morena, escura, aquela cor mais ou menos assim, né? Pálida, por isso de doença e tudo mais. E tudo isso foi limpo, a cidade está limpa de toda essa
peste, de todas essas, todo o mal que assolava e habitava aquela região. Portanto, a terra de Israel estava agora repousada e tranquila, como disse o anjo. Vamos agora à segunda visão. Capítulo 1, verso 18. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, que vêm fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá. Quanto a esses 4 chifres, alguns podem considerar como 4 nações, aí você considera, pode ser a Síria, Grécia, Roma, Babilônia, mas ao mesmo tempo também muitos acham que pode significar 4 cantos da terra. E esses ferreiros também, a gente só sabe que esses ferreiros aqui estão sendo levantados como instrumento de punição de Deus. Deus poderia levantar vários instrumentos. Lembram que eu falei agora há pouco que essas nações perversas foram levantadas como punição de Deus para o seu povo. Agora, Deus está falando aqui que terá ferreiros que também vão cercear agora o poder e o crescimento desses povos. De maneira que, o que pode significar isso? De tudo que eu já li, estudei sobre isso, há muita divergência. Eu acho mesmo que esses ferreiros talvez sejam eles mesmos, porque houve muita briga e intriga de domínio em cada império desse daí, como acabei de falar agora há pouco sobre a Pérsia. E cada questão dessa crise que se levantava diminuía cada vez mais o poder do império. Na verdade, todos os impérios foram destruídos por causa deles mesmos, por causa de fraqueza deles. Outros povos invadiam, mas na verdade o povo, quando estava para invadir, encontrava um território fértil para isso. Me lembro muito bem que Roma, quando caiu, o grande império romano caiu por bárbaros. Ora, os bárbaros, quando chegaram em Roma, encontraram uma Roma descansando em berço esplêndido, com muita mergulhada em prostituição, mergulhada em todo tipo de promiscuidade. Então, quer dizer, esses ferreiros, alguns teólogos afirmam isso, eu concordo, pode ser eles mesmos, pode ser circunstâncias e situações que são levantadas na própria nação, no próprio império, que faria com que ele se desmoronasse. Foi assim com todos os impérios levantados. Vamos agora à terceira visão, no capítulo 2, que é a visão que fala de Jerusalém, que será medida. Olha agora de novo a figura do cordel reaparecendo aqui. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Lembra do Apocalipse capítulo 22, que fala de uma simetria perfeita da cidade da Nova Jerusalém, no seu quadrante? Ela é perfeita no seu comprimento e sua largura. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo que lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este homem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Jerusalém é uma grande cidade, a aldeia é aldeia, não é uma cidade, é menor que uma cidade. Aqui aponta para uma coisa muito interessante, sobre a simplicidade. Ela não terá muros, indicando que nela poderá entrar todos os habitantes. Aqui fala aqui de animais, olha só. Por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Está falando aqui de que ela seria habitada de novo por grande multidão. Isso aqui a gente faz alusão, como eu falei agora, do Apocalipse 22, que fala que todos os povos habitarão a Nova Jerusalém. Muro é sinônimo de segurança. As cidades tinham suas muralhas que a protegiam. Mas olha só, quem vai ser a segurança de Jerusalém? O verso 5, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Assim como Deus acompanhava Israel no deserto, indo à frente com uma tocha para iluminar a noite,
Aqui de novo aparece essa simbologia. Ele será, na verdade, um fogo, um muro de fogo em redor de Jerusalém. Ele será a proteção de Jerusalém. Aqui essa cidade não tem muro, indicando que, pela simplicidade, por ela ser comparada, na verdade, não a uma cidade grande, mas a aldeias, e ao mesmo tempo indica que ela será a habitação para todos os povos. Então há um clamor para que a nação de Judá retornasse para lá e cresce piamente nisso daqui. É claro que Zacarias tem a esperança de que isso se cumpra no seu dia, mas ao mesmo tempo isso aqui aponta também para Apocalipse 22, que a gente conhece muito bem. Olha agora a quarta visão, que fala sobre o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas, purificando o pecado do povo. Dizendo que Josué, que é a figura de fato de Josué que existiu, não é uma simbologia, é mais que isso, né? E Josué teria seu pecado perdoado juntamente com ele representando o seu povo. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprias. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Antes de partir para a quinta visão, deixa eu esclarecer uma coisa que eu pulei aqui. Acerca da figura de Satanás acusando Josué, alguns estudiosos acham, né, que essa acusação pode ser de grupos religiosos, grupos sacerdotais, que almejavam conquistar o monopólio da religião de Israel naquela ocasião. Bem pode significar isso, e Zacarias está chamando de Satanás. Okay? Vamos agora ao grupo da quinta visão. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado de seu sono, e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Aqui está a diferença desse candelabro, ok? Ele tinha 2 oliveiras que se voltavam para o candelabro, e destas oliveiras saíam 2 caninhos que alimentavam o recipiente que está em cima do candelabro de azeite. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Agora entra em cena a figura de Zorobabel, que está sendo levantado para rei de Judá, que é da descendência direta de Davi. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Grande monte aqui é qualquer coisa que se levante contra, que se oponha contra os propósitos de Deus, estão sendo revelados agora aqui para Zacarias, e contra também a própria nação de Judá. Diante do Senhor, diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio à aclamação. Haja graça para ela.
Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. É interessante, aqueles que desprezam os iniciais, os dias iniciais, que sempre se inicia com muita humildade, né? Ficarão surpresos, diz ele aqui. Ficarão alegres, surpresos, estupefatos daquilo que Deus vai fazer através de Zorobabel. Prossegui e lhe perguntei que são as 2 oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro. Tornando a falar-me, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Quer dizer, saíam destas oliveiras e tinham 2 tubinhos, cada um tinha seu tubinho, e dali saía azeite, que alimentava aquela pequena vasilha em cima do candelabro. Que vertem de si azeite dourado. Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Esses 2 ungidos são Josué e Zorobabel. Então, a 4ª visão e a 5ª visão, elas estão relacionadas. 2 oliveiras, Josué e Zorobabel. O candelabro de ouro com 7 lâmpadas é a nação de Israel, na visão de Zacarias, porque lá no tabernáculo e no templo de Salomão simbolizava a presença do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Ok? Dos raminhos saem 2 caninhos pequenos de ouro que vertem de si azeite dourado, que é Zorobabel e Josué. O recipiente acima, é um recipiente pequeno, acima do candelabro, significa igualdade e poder para governar, como foi no caso de Moisés e Arão. Reparem que esse recipiente é alimentado pelo que vem de Josué e Zorobabel, pelo que vem da prática de sacerdócio de Josué e do reinado de Zorobabel. A nação de Israel será alimentada por isso, sendo que o que cobre tudo isso é a pessoa do Espírito Santo. Então, Zorobabel e Josué estariam alimentando a nação de Judá. Portanto, Judá estaria sendo alimentado teologicamente e espiritualmente pelo azeite que vinha do Senhor, onde o Senhor estava ungindo Zorobabel como rei e Josué como sacerdote. De fato, uma restauração completa para a nação de Israel. A 6ª visão é interessante porque é a visão do rolo voante. É um imenso rolo, um imenso pergaminho. Diz assim: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. O texto fala de 2 pecados: o pecado do roubo, e Ageu tratou sobre esse pecado. Roubará, pois, o homem a Deus, e do jurar falsamente. E acerca do rolo que voa, está tratando da velocidade com que Deus julgaria a nação. E acerca do tamanho dele, fala do tamanho que é a iniquidade, ou seja, o pecado é grande. Então, roubar e jurar falsamente era um pecado que Deus não toleraria mais diante do povo. O povo que agora está voltando para a sua terra. Ok? Vamos agora ao 7º, que é a mulher e o Efa. Diz assim o capítulo 5, um pedacinho do verso 5. Eu perguntei: que é isto? Ele me disse: é um Efa que sai. Disse ainda: isto é iniquidade em toda a terra de Judá. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do Efa. Prosseguiu o anjo: isto é impiedade. E a lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha,
Quer dizer, naturalmente usando a imagem de duas mulheres, porque talvez pelo peso do Efa, porque na verdade não tem explicação do porquê serem duas mulheres. E a cegonha, porque a cegonha voa distante, é um pássaro que voa para bem longe. A visão aqui é que o que estaria posto dentro do Efa, simbolizando a mulher, diz ali que na verdade, simboliza o pecado, simboliza a impiedade, a perversidade do povo, da nação. E a tampa, aquela tampa, estaria simbolizando o limite dessa iniquidade. Deus estaria estabelecendo o limite desta iniquidade. E aquele Efa estaria sendo levado para bem longe. Ou seja, ele vai dizer para onde? Para a terra de Babilônia. Olha o que ele vai dizer aqui. Levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levaram o Efa? Respondeu-me, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Siná. Estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Ou seja, estaria sendo levada de volta para a Babilônia, que a nação, isso é um aspecto simbólico, para que o povo de Judá deixasse a iniquidade em Babilônia, não trouxesse o pecado de Babilônia para junto de suas terras. E parece que isso ocorreu em um dado momento da história de Israel, mais tarde vai degringolar, a gente sabe disso. Mas a visão da mulher e o Efa é isso, a mulher simboliza a iniquidade, o pecado, ela é posta ali e bem fundo para que não saia, e a tampa como limite desta iniquidade, impedindo que a iniquidade se espalhasse sobre Israel. Aquele Efa é levado para as terras de Babilônia, indicando que a maldição ficaria em Babilônia, e através desta maldição, assim, Deus estaria vingando e julgando Babilônia. Desta forma, Deus estaria limpando e purificando as terras de Judá. A oitava visão de Zacarias diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, eis 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, branco e no quarto, baios. Todos eram fortes. Se assemelha à primeira visão. Lá, a primeira visão, que aqueles cavalos saíam para trabalhar em prol da terra de Judá. Lembra que eles estavam purificando, tornando a terra limpa, pronta para a habitação? Aqui não, aqui seria para julgamento. Eles estariam levando juízo e julgamento esses carros. É interessante, mas parece que João, no Apocalipse, se não me engano, no capítulo 6, faz alusão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e ele pega como referência aqui Zacarias sobre isso. Então, bronze lembra juízo e julgamento. É encerrado aqui as visões de Zacarias, que tem como objetivo, como falei no início, incentivar o povo a tornar a habitar a terra, onde a terra estará sendo limpa, purificada de seu pecado, mas ao mesmo tempo chamando, advertindo a nação para que não cometessem, já agora os jovens que voltaram de lá, que nunca viram Jerusalém, nasceram no exílio, para que não cometessem os mesmos pecados de seus pais. E a fim de que isso se cumprisse, Deus trouxe essas profecias, essas visões para Zacarias, e note que elas são recheadas de elementos simbólicos que ao mesmo tempo serão também referenciadas no Novo Testamento. Tudo isso serviria para fazer com que o povo se sentisse incentivado a voltar a habitar a terra, voltar a ser aquela terra que manava leite e mel, como dizia lá ainda a caminho do deserto para aquela Canaã. Ok? Na próxima aula a gente vai encerrar. Eu queria ter encerrado nesta, mas não deu. Vocês viram pelo tempo que não dá. Então, a partir da próxima aula, a gente vai ver o que é a final, falando sobre as visões de Zacarias, apontando para um aspecto realmente futurístico. Desta não, foi só realmente tratando sobre Israel no tempo, Israel não, Judá, no tempo de Zacarias. Ok? Fique na paz, Deus te abençoe. E até lá. Um abraço.